Oi, crianças! Finalmente chegou o final de 2020. Não foi um ano como a gente desejava que fosse, né? Eu gostaria de ter estado com vocês todo o tempo. A gente planeja muita coisa, planejei tanta coisa para fazer com vocês, pensei em tanta coisa, mas Deus sabe todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é que direciona tudo. Então, eu acredito que tinha que ser dessa forma. Fiquei muito triste por estar longe de vocês. É muito gostoso abraçar, beijar, brincar. Tava pensando em tantas brincadeiras, né, que a gente podia fazer. Mas, você vai ter seu tempo, tá bom? Tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar e você vai ter o seu tempo bem gostoso na escola, vai conhecer novas pessoas, novos amigos, novas professoras e tudo vai dar certo, como sempre dá quando a gente tem Deus no comando, tá bom? Lembra da professora? Quando você lembra que a gente fazia oração todos os dias. Que pena que a gente não pôde fazer, mas eu orei por vocês, pedi a Deus por vocês todo dia, lembrei de cada um. E lembra 5 coisas que a gente fazia para orar? Cabeça baixa, olhos fechados, ouvidos atentos, pensamento em Deus e no fim amém. Então, quando você for orar, lembra da professora, tá bom? Lembra do papai, da mamãe, lembra dos amiguinhos. Ora a Deus, pede para que tudo passe logo e logo a gente possa estar juntos, não é? Eu vou estar aqui do outro lado, é só você me chamar que eu vou estar lá no WhatsApp, tá bom? É só chamar a professora que a Pro vai estar lá. Bom, eu quero dizer para vocês que eu espero que vocês estudem bastante, que vocês tenham sonhos, que vocês sonhem. Sonha alto, não sonha pouquinho não, sonha grande. Pensa no que você quer ser, tá bom? E coisas muito grandes podem acontecer se você sonhar. E não esquece de colocar para Deus o seu sonho e pedir para Ele ajudar a realizar, tá bom? Porque sem a ajuda dele, a gente não chega em lugar nenhum. E como nós estamos chegando no Natal, eu quero encerrar o ano contando mais uma história para você. Essa história, ela é verdadeira. Eu sempre disse para vocês que eu gosto de contar histórias verdadeiras, né? A gente sonha bastante com as fábulas, com as histórias, com os contos. A gente riu com piadas, leu fábulas onde os animais falavam, mas tudo isso era mentira. É só para nos divertir. Agora, verdade, eu gosto de contar verdade, é muito bom contar verdade. Então eu quero contar para você do Natal, já que nós estamos chegando no Natal. Bom, antes de falar do Natal, eu quero contar para você como tudo isso começou, para nós chegarmos agora no Natal. Você se lembra que a Pro contou, tem a historinha aí no canal, da origem, né, da criação, a origem de tudo, como Deus criou o mundo. A Bíblia diz que tudo era escuro, sem forma e vazio, e Deus disse para haver luz e houve luz. E depois Deus criou o sol, a lua, as estrelas, as plantas, a terra, separou as águas e finalmente Deus fez o homem, a mulher, os animais e todos passaram a viver em harmonia. Em harmonia, lá no paraíso, lugar maravilhoso e perfeito que Deus fez para o homem. Mas aconteceu uma coisa que eu não contei para você naquela história. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. Desobedeceram. E Deus não tolera desobediência. Então, Adão e Eva, que viviam em harmonia lá no paraíso com os animais, tiveram que sair do paraíso. Deus falou, agora vocês não vão mais viver aqui. Vocês vão sair dessa terra por causa do pecado. Mas o que é pecado?
desobediência. Desobediência é quando você faz a sua vontade e não a de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, a sua não. Quantas vezes nós fazemos a nossa vontade e dá tudo errado? Por isso, porque é a nossa vontade e não a de Deus para nós. Mas então, foi que entrou o pecado no mundo. E lá, quando entrou o pecado, Deus fez uma promessa. Há muito tempo, hein? Deus fez uma promessa. E finalmente se cumpre a promessa de Deus quando Deus manda Jesus. Ele disse lá na criação, depois da queda, depois do pecado, ele disse que mandaria alguém para nos salvar do pecado, para resolver esse problema. Não tinha jeito para resolver o problema do pecado, porque o pecado tinha entrado e todos pecavam, todos. Depois de Adão e Eva, passaram todos a pecar como os dois. E então, Jesus, na sua bondade infinita, cumpre a sua promessa e ele manda o Senhor Jesus para nos salvar e resolver o problema do pecado. E então, José e Maria, que são os pais de Jesus, tiveram Jesus. E a Bíblia diz que foi num lugar bem humilde, num lugar bem simples, porque eles estavam viajando e não tinha lugar nos hotéis. Então, o que eles fizeram? Aceitaram. Quando uma pessoa do hotel que eles foram e não tinha lugar, disseram para eles assim: olha, vocês podem ficar lá no estábulo, tem animais, os animais dormem lá, mas tem um cantinho onde vocês podem passar a noite. Eu estou vendo que ela está grávida, vocês querem passar a noite lá? Tudo bem. E eles aceitaram, e naquela noite, naquele lugar bem humilde que Deus escolheu, José e Maria tiveram o seu filho, Jesus. Mas Jesus, filho de Deus, encarnado, é Deus em carne. Jesus é Deus, a Bíblia diz isso, que Jesus é Deus. Então Jesus nasce, e aí é comemorado agora o Natal, que seria o aniversário de Jesus. Nossa, mas quantos anos Jesus está fazendo? Nós não estamos em 2020, então Jesus está comemorando 2020 anos. Professora, mas o que aconteceu com Jesus? Ninguém tem 2020. É verdade, você tem razão. É muito ano, né? Então deixa eu contar para você. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui, ele veio falar do amor de Deus, depois que ele cresceu, né? Então ele foi criança como você, ele foi adolescente. E depois que Jesus cresceu, com seus 30 anos até os 33, ele andou nos lugares, nas vilas, nas cidades, falando do amor de Deus, dizendo assim: olha, se arrependam do pecado. Lembra que é para isso que ele veio? Então, se arrependam do pecado, se voltem para Deus, reconheçam que só o Senhor é Deus, orem só para Ele. Não adorem ninguém a não ser o nosso Deus Criador. E ele veio dizer que ele era Deus em carne, mas as pessoas não acreditaram. Sabe por quê? Porque Jesus era humilde. Ele estava esperando a promessa de Deus, um rei que viesse com o seu exército, um rei que brigasse, que lutasse para impor o reino de Deus. E Jesus veio, lembra que ele nasceu lá no estábulo? Ele veio em humildade e as pessoas não aceitaram Jesus daquela forma, eles queriam um outro Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui, ele fez muita coisa, falou do amor de Deus. Sabe o que ele falou? Que vocês têm que ser mansos, vocês têm que ser humildes, honestos, falar a verdade, vocês têm que ser bons filhos, vocês têm que ser bons maridos, boas mulheres. Era isso que Jesus falava para as pessoas. E ele amava as crianças assim como ele ama você. Jesus não mudou. Sabe por quê? Jesus não mudou por quê? Porque o Senhor Jesus, ele foi morto na cruz. O Senhor Jesus morreu na cruz. Para quê? Para cumprir aquela promessa.
Porque Deus tinha dito que Jesus viria, alguém viria para nos salvar do nosso pecado, mas que tinha que ter derramamento de sangue. E o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso lá na cruz, mas ele não tinha pecado nenhum. Sabe por que Jesus veio criança, ele veio e foi adolescente? Para mostrar para você e para todo mundo que se ele viveu sem pecado, você também pode. Ah, é difícil fazer coisa errada, desagradar a Deus? É difícil? É difícil, mas não é impossível. Se Jesus pôde, você também pode, porque ele veio como homem. Ele teve vontades como a gente. Talvez ele quis até em algum momento fazer alguma coisa que não devia, mas ele parou, orou, pediu orientação a Deus e Jesus não pecou. É por isso que ele pode perdoar o meu pecado e o seu. E é por isso que ele pode nos salvar, porque Jesus é santo. A Bíblia diz que Jesus é santo. Mas se ele morreu, como é que ele pode me salvar? Ah, mas Senhor Jesus ressuscitou. Ele foi o único que ressuscitou. Ele não está morto. Ele está aqui. Ele está presente. Ele vê tudo. Tudo que você diz, tudo que você faz, tudo que você pega, onde você está. Se você fizer algo errado, Jesus vê tudo. Mas ele quer que você seja obediente, porque lembra que o pecado é desobediência. Então é por isso que ele tem 2020 anos, porque ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai, lá no céu. E é essa história que eu tinha para você do Natal. Papai Noel, é legal, Papai Noel é legal, é bonitinho, as renas são bonitinhas, é verdade. Então, mas não tem nada a ver com o Natal. Isso foi uma coisa criada pelo homem para que as pessoas gastassem, comprassem coisas que às vezes elas nem precisam, mas elas veem na televisão, elas veem propaganda e elas querem comprar. Isso não é Natal. Natal é o Senhor Jesus, é o símbolo maior, o único símbolo verdadeiro é o Senhor Jesus que veio para morrer no nosso lugar e nos dar vida eterna. Esse é o Jesus que eu creio, é o Jesus que eu amo, o Jesus que eu tenho no meu coração e você pode ter também. Se você aceitar o Senhor Jesus, tudo vai ser diferente. Você vai ver como Jesus vê, com amor. Ele falou que nós temos que amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. O próximo é aquele que precisa de você, é o seu amigo, é o seu irmão, é alguém que está precisando do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho. Pensa nisso. Aceita o Senhor Jesus. Não deixa para amanhã, não. A gente não sabe o dia de amanhã. Olha aí o que aconteceu conosco esse ano. Graças a Deus que nós chegamos ao final dele. Mas tanta coisa poderia ter acontecido. E com tantas pessoas aconteceu. E talvez elas nem tiveram tempo de conhecer o Senhor Jesus. E eu estou te apresentando ele hoje de graça. Aceita o Senhor Jesus na sua vida. E tudo vai ser diferente e você vai ganhar um lugarzinho com o Senhor lá no céu um dia. E a gente vai se encontrar, tá bom? Eu te amo muito. Amo você demais como o Senhor Jesus ama. Amo as crianças, porque delas a Bíblia diz que é o reino de Deus. E vou sentir muita saudade de vocês. Muita saudade. Mas eu vou estar aqui, tá bom? Vou estar sempre por aqui. Assiste o canal que você vai ver as histórias e vai lembrar da professora, tá bom? Um beijo e feliz ano novo para você. Tchau!